O Senhor me revelou alguém que anda admirando uma foto sua em segredo. E após ele conhecer você um pouco mais, ao navegar pelas redes, ele viu que você é uma pessoa interessante. Ele começou a identificar com você quando descobriu que você é alguém de Deus. Ele começou a nutrir esperança em seu coração e passou a orar. E depois de muita oração, ele chegou ao ponto de tomar coragem, pois está pronto a se declarar para você. E para surpresa de alguém aqui, será alguém que você também está orando. Para surpresa de alguém, será a resposta de suas orações. Deus vai tirar você desse deserto de solidão e vai fazer alguém chegar para ficar, e não para uma simples aventura. Ficar de vez para completá-la, para fazer esse lar feliz e mais iluminado, porque alguém compromissado com o Senhor também. Essa é a resposta de oração para a sua vida. Você que está clamando pela pessoa amada. Ele vai ajudar, vai compreender, vai entender. Ele será também um conselheiro e um amigo. Ele vai ser alguém já experimentado pela vida, pois também passou por muitos desertos. Mas ele tem lições preciosas para agregar na sua vida, de todo o deserto que ele passou. E Deus fala para mim assim: vou tirar você dessa situação que tem te castigado, dessa relação que tem te maltratado. Vou tirar você porque a tua alma pede socorro. O seu coração clama por justiça. E a sua mente anda preocupada, mas o Senhor te diz: arranco você de vez dessa relação que só consome, corrói e destrói. E reconstruo você, um vaso novo, para receber meu óleo, meu azeite novo, que vai fazer as promessas novas chegarem até você. E quando você receber as novas promessas, você vai entender por que velhas coisas ficaram para trás, porque algumas pessoas não deram certo, porque uma relação específica não foi para frente. Você vai ver que o melhor de Deus chegou, completou e lhe abençoou. Se você recebe essa profecia, essa revelação, confirme com amém. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Clica no sino, ative todas as notificações e continue até o final. Porque Deus vai continuar falando aqui. Porque tem pessoas que estão esperando a revelação para acalmar o coração e a profecia para abençoar a sua vida. Alguém que anda observando uma foto em segredo tomou coragem para te procurar, abrir o coração, revelar um sentimento, se declarando, sendo sincero. E vai ter gente aqui se surpreendendo. Vai ter gente aqui se surpreendendo porque você achou que iria ficar do jeito que está, mas não vai ficar mais não. Não deixe o inimigo buzinar no seu ouvido coisas que não são pertinentes aos céus, nem da vontade de Deus. Porque o inimigo tenta te desanimar. Ele tenta a todo tempo te colocar para baixo. Ele tenta a todo tempo, ovelha, fazer você sair do bom e único caminho que salva. Mas você, como tem a mente forte, a cabeça no lugar, você não vai ceder a essas palavras de pessoas que se dizem ser sábias, mas na verdade são frustradas. Porque quem não tem Deus no coração, ou diz ter, mas não age como, são pessoas falidas espiritualmente. Você é alguém forte, mais forte do que esse, que se aproxima e diz ter capacidade e competência para te ajudar, mas na verdade não tem. Então você não precisa do conselho desse tipo de gente. Você não precisa do conselho desse tipo de pessoa. Porque se você não fizer um filtro, vai entrar gente ruim. Vai chegar coisa ruim. Você precisa filtrar. E quando Jesus
está na sua porta, ele não deixa certas pessoas entrarem. Porque se entrarem, entra no coração, entra na casa, na vida e arrasa, arruína. E alguém já passou por esse tipo de experiência antes. E você não quer mais isso. Então está na hora de agir diferente, tomando decisões e atitudes completamente diferentes de antes. Se cuida, se valoriza, se queira bem. Saiba que você nasceu para ser feliz e não para ficar sofrendo. E não é debaixo de um braço, de uma mão, que humilha e pisa e agride, trai, fere, que você vai ser feliz. Não. Se você quer sair desse deserto, você tem que dar o primeiro passo. É necessário dar o primeiro passo. Mas alguém aqui nem força tem para dar o primeiro passo. Por isso também Deus mandou essa campanha. Para tirar você do deserto. E para levar você para a bênção, para a vitória, para o lugar onde a promessa vai se cumprir. Chega de sofrimento, minha irmã. Chega de sofrer, meu filho. Esse tempo onde você apanhou bastante só ensinou, porque você não precisa voltar lá mais, repetir um deserto, para saber do que Deus quer e do que é melhor para ti. Então abra o seu coração para esse novo de Deus, novo tempo, nova temporada, nova fase. Abra o seu coração para essa coisa boa que está chegando, para essa pessoa iluminada que está vindo, para esse alguém transformado, voltando para a restituição desse lar, desse casamento. Deus vai abençoar você de uma forma poderosa que você nem imagina. O que Deus tem para você não está em seus planos, porque é infinitamente superior, mas está nos planos dele. E estando nos planos dele, ovelha, tudo se resolve. Tudo tem um jeito. Você não precisa temer, tem jeito para isso que você passa. Para essa pessoa que você enfrenta e te afronta. Tem jeito para esse momento difícil, para essa fase complexa. Tem jeito para esse deserto. É quando a gente acha em algumas ocasiões, em determinados momentos, que tudo está acabado ou falido, arruinado, que Deus vem e nos surpreende, até com anjos que Ele lança dos céus à terra para nos abençoar. Foi assim com Moisés. Moisés, quando estava em deserto, num deserto... Ei, preste atenção, olha para cá. Moisés, quando estava num deserto, sabe o que ele fez? Vagando de um para outro, cuidando de ovelha. Sabe o que aconteceu? Um anjo apareceu para ele, mas apareceu de uma forma inusitada. Não existe nenhum relato a mais na Bíblia, a não ser desse com Moisés, da forma como o anjo apareceu para ele. Vai acontecer algo inusitado, algo que vai lhe surpreender, que vai vir para abençoar. No momento você pode até estranhar, você pode até não entender, você pode até ficar confusa, mas vai ser para sua bênção, para benefício da sua vida, para benefício seu e da sua família. O anjo apareceu numa sarça, está em Êxodo capítulo 3, ovelha. O anjo apareceu numa sarça, quando Moisés levava as ovelhas de seu sogro Jetro e suas cabras também, para poderem se alimentar num campo diferente, num lugar diferente. Deus trouxe você aqui a um lugar diferente para abençoar a tua vida, porque Ele sabe, você sabe que o agir dele aqui é diferente. Não é melhor nem único, é diferente. E é exatamente o que está acontecendo com Moisés. Ali ele iria sair do deserto. Ali ele vai entender o porquê que ele nasceu. Ali ele vai entender o porquê que ele foi humilhado, tendo que passar dias no deserto sozinho. Ali ele vai entender porque ele chegou ao fundo do poço. Ali ele vai entender que o que ele aprendeu no Egito não era suficiente para ele ser quem ele nasceu para ser. Ali ele vai entender que só o deserto pôde condicioná-lo, prepará-lo e instruí-lo para a missão para a qual Deus o chamou. Tudo isso que você passa, enfrenta, luta hoje, é um preparo divino para essa missão que Deus te deu antes de você nascer. E você ainda tem muito tempo sim, mas você não pode perder o tempo. Porque o tempo não tem preço. E alguns desperdiçam tempo. Com conteúdos que não agregam, com pessoas que não somam,
com situações que não vão abençoar, pelo contrário, só vão atrapalhar. Você vai ter um controle próprio, um domínio próprio. Você vai conseguir controlar seus impulsos. Deus está me revelando, vai pegando, tá? E está mandando eu profetizar. Você vai conseguir controlar seus impulsos, suas vontades, seus desejos. Você vai conseguir controlar essa vontade de descontar a ansiedade em comida. Você vai conseguir se controlar. Essa vontade, essa ansiedade em fazer coisas que são reprováveis por Deus. Deus vai te dar o domínio de uma situação. Deus vai te dar o domínio de algo, de alguém, de um lugar, de pessoas, para honrar você porque é promessa. Ele vai te colocar à frente como cabeça, ovelha. O Senhor vai te colocar como cabeça e não como cauda. Ele vai te colocar na frente e não atrás. Porque a Bíblia diz que os últimos serão o primeiro. E por muito tempo você foi última opção. E agora está chegando o tempo de Deus reverter um quadro, uma situação. Ele muda um cenário de vez. Porque é promessa para a tua vida. Ali o anjo do Senhor apareceu para Moisés. E ele numa chama de fogo no meio de uma espinheira, de um espinheiro, de uma sarça. Ele vai aparecer para Moisés e Moisés vai parar tudo. Moisés vai ver algo que ele nunca tinha visto em toda a história de sua vida. Ele vai presenciar algo que ele nunca tinha vivido. Prepara, porque essa campanha vai fazer você viver e presenciar algo que você ainda nunca viveu nem presenciou. E vai ser Deus honrando você. Sabe por quê? Porque você tem honrado a Deus com o seu tempo, com o seu santo dízimo, com a sua fé, com as suas ofertas generosas e votos. Você tem honrado. E é por isso que está chegando o tempo de você receber algo que você nem espera, que vai impactar a sua vida e da sua família. E pessoas ao seu redor. Eu vejo alguém aqui com um chamado de liderança que está adormecido. Deus vai levantar, vai aflorar, vai aperfeiçoar isso. Você recebe? O Senhor vai aperfeiçoar isso na sua vida. O Senhor vai aperfeiçoar isso na sua vida e você vai ver a sua fé tão grande que nem você vai se reconhecer em alguns momentos. Porque antes você era alguém medrosa, não tão corajosa como é hoje. Pega que é forte. Isso tudo é o Senhor tratando você e lhe abençoando. E quem duvidou do teu potencial vai ver você sendo honrada, vai ver você sendo honrado na bênção, na vitória. Quem não deu nada por você, fizeram brincadeiras sem graças, que humilhou, maltratou, desprezou, vai ver você sendo honrado. Deus fala para mim aqui de um beco, de um lugar, e está me dando aqui a visão onde Ele livra alguém. Eu via carro, moto, bicicleta e houve um livramento ali. Deus está me levando a um lugar onde Ele deu um livramento. É perto de como se fosse biqueira, uma boca, algo estranho. Deus está dando um livramento aqui. Ele me deu a cena. E a Bíblia diz que ali apareceu o anjo. Onde é que o anjo apareceu? Onde é que é esse ali? Aonde é esse ali? É onde você está. Esse ali é o deserto da sua vida. Ali apareceu o anjo na vida de Moisés. Onde é o ali? No deserto. Foi no deserto que um anjo apareceu para Moisés. Não entendeu? Eu vou traduzir. São nos desertos que anjos do Senhor aparecem para a nossa vida. Para nos mostrar para que viemos, o que precisamos fazer e o que vamos receber. Deus vai mostrar para você, ovelha, um caminho novo nesse deserto. Deus vai mostrar para você uma forma nova de você administrar a vida, de você conduzir a vida. Deus vai mostrar para você como sair dessa situação. O Senhor vai te dar controle, vai te dar domínio, vai te dar equilíbrio. Ele está me mostrando aqui, Ele vem falando comigo, se controla, se domina.
Porque é necessário para essa missão, para esse chamado que você tem. No deserto que você vive hoje, um anjo vai aparecer para te direcionar, mas tem uma coisa que ele vai mandar você tirar da tua vida. Daraçai de combineta. E tu não é obrigado não, tá? É se tu quiser. Porque se você fizer o que Deus fala, o que Deus manda, quem é honrado e abençoado é você. E está chegando o tempo, ovelha, de você brilhar mais do que você vem brilhando. De você fazer mais a diferença do que você já fez e tem feito. Está chegando um tempo novo na sua vida. Está chegando o tempo da bênção. Está chegando o tempo da vitória. Moisés, quando vê o anjo aparecendo, ele se assusta no primeiro momento. Talvez tenha medo, receio, porque foi algo inusitado, nunca visto antes. Quando Deus começar a permitir que você veja o processo, o anjo chegando, talvez você se assuste no momento. Porque tu vive um deserto, tu vive uma prova, uma luta no casamento, na vida financeira, você vive um problema na saúde. Então você talvez não entenda nesse primeiro momento. E quando você não entender, apenas confie. Se aproxime mais do Senhor, porque foi exatamente o que Moisés fez. Se aproximou um pouquinho mais para ver um fogo que estava num espinheiro, numa sarça, queimando, mas não se consumia. Sabe por quê, ovelha? Porque não era fogo estranho. Era um fogo divino, um fogo diferente. Que não veio para destruir. Veio para abençoar e ungí-lo. Porque ali ele sai ungido, ovelha. Preste atenção no que eu vou falar, porque talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Glória a Deus. Quando esse anjo aparece no deserto para Moisés, creio em minhas teses de estudo que Moisés sai dali ungido. Eu posso lhe provar isso na Bíblia. Porque o fogo, o azeite é fogo, ovelha. O fogo vai falar com Moisés, e atrás do fogo, entre o fogo, tem a presença, Kavó, a Shekinah, glória de Deus. E ali, ovelha, quando ele está vendo aquela cena inusitada, ele fica impactado com o que vê. E depois de um certo tempo ele vai dizer, pois ele pensa, que coisa esquisita, que algo estranho. Por que será que esse espinheiro não se queima? E ali bate uma curiosidade de quê? De Moisés conhecer mais a presença. Porque ele viu algo que chamou a atenção. E eu sei que você tem visto e ouvido algo de Deus aqui nessas lives, nessas campanhas que tem mexido com você, mexido com a sua estrutura. Porque você sabe que o Senhor te ama e Ele quer doutriná-la, ensiná-lo, aperfeiçoá-lo, lapidar. Lá. Entendeu, minha filha e meu filho? Lapidá-lo. Porque você é uma pedra preciosa, mas às vezes certas atitudes brutalidade precisa ser lapidada. E a Bíblia diz que Moisés vai falar exatamente assim: vou chegar mais perto para ver. Porque tem gente que quando vê algo interessante se aproxima, mas quando vê algo de Deus interessante, vai embora. Moisés viu algo de Deus interessante e decide se aproximar, se aliançar, se compromissar. E aqui Deus permitiu isso. Algo dele interessante para você se aproximar ou para você ir embora e deixar. Mas você que fica até o final recebe a bênção toda, a bênção completa. Ovelha, não adianta, eu falo, sabe por quê? Porque eu vejo, ovelha, Deus fala quando eu oro. Não é todo mundo, poucas pessoas. Às vezes coloca o nome e vai embora, mas vai embora porque prioriza outras coisas. Uma novela, uma pessoa, um encontro, um amigo, uma outra rede que não tem conteúdo que soma nem agrega. Eu falo para você centralizar aqui no YouTube porque Deus tem uma bênção aqui para você. Mas não posso obrigá-lo e jamais vou fazer isso, o interesse maior é seu. Não é de Deus.
Porque Deus já está salvo, ovelha. É claro que Ele quer que você se salve, mas se você não quer, Ele respeita. Tem gente que é capaz de priorizar numa relação a pessoa amada do que o Senhor. Mas quando você entende que é buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que todas estas coisas que você busca são acrescentadas, aí sua vida muda. E tem vida que ficou de cabeça para baixo por causa de uma decisão errada, por causa de decisões erradas. Eu preciso chamar a tua atenção aqui. E olha para mim, olha para cá. Dá tempo de mudar. Óbvio que dá tempo sim. Então declara, eu quero essa mudança, pastor, porque eu não aguento mais essa prova. Eu não aguento mais sofrimento, eu quero essa mudança. E você vai ter, você vai viver essa mudança. Porque no momento que você decide, Deus também decide te abençoar. Moisés está impactado com o que está vendo. Decide chegar mais perto. Quando ele chega mais perto, quando o Senhor vê que Moisés está se aproximando dele, chegando perto dele, quando o Senhor vê que você está se aproximando aqui mais, se compromissando, fazendo as campanhas, não perdendo uma campanha, fazendo voto, eu sei que se sacrifica, eu sei que você renuncia, eu sei que você abre mão de coisas para fazer voto, ofertar, eu sei que da tua preocupação em ser fiel no santo dízimo, Deus sabe disso tudo. Quando Ele vê tudo isso, sabe o que Deus faz? Exatamente o que Ele fez com Moisés. Quando Deus viu que Moisés se aproximou para ver melhor, oh meu Jesus, Ele o chamou do meio da sarça ardente, do espinheiro, e disse, Moisés, Deus chamou Moisés pelo nome que ele recebeu após ser retirado das águas. Então, ovelha, isso em outras palavras está dizendo que Deus sabe da história dele do Nilo, do rio onde ele correu e quase morreu, quase se afogou, onde ele foi resgatado. Deus está dizendo que sabe da história dele. Sabe dos perrengues que ele passou, dos traumas que ele viveu e enfrentou. Sabe de tudo que preocupa ele, porque está chamando pelo nome. E quando Deus chama pelo nome, ovelha, e você vai ouvir seu nome na mente agora. Quem está ouvindo o seu nome na mente, escreve aqui. Estou ouvindo o meu nome na mente, pastor. É Deus chamando você para uma grande obra. E essa obra começa aqui nessa campanha. Esse ministério, ovelha, Luz para as Nações, chegou para iluminar a tua vida, para abençoar. Tu vai brilhar onde tu for. E não é num lugar específico, é num lugar grande também. Mas tudo começa pequeno para depois poder crescer e evoluir. Você nasceu pequena, nós nascemos pequeno. E para crescermos e desenvolvermos depende de nossos compromissos com o Senhor. Quando Moisés ouve o nome dele, vindo de um espinheiro, de uma sarça queimando em fogo, mas não se destruindo, ele percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. E na mesma hora ele vai dizer, ei, estou aqui. Ai, meu Deus do céu, é muito forte o que eu vou falar agora. Quando Moisés diz para o Senhor, eu estou aqui, ele pensa que vai ouvir alguma coisa grande, diferente, alguma coisa que, aleluias, que fosse anormal. Só que Deus surpreende ele com uma coisa, que eu não sei se você prestou atenção, eu vou entregar para você. Deus surpreende ele com uma ordem. Mas a ordem que ele está, ovelha, a ordem que ele recebe é intrigante. E só vai descobrir isso quem estuda. E eu estudei por muito tempo isso, orei, estudei, investi em livros, palestras, papilos, pergaminhos, investi, porque eu queria descobrir a mensagem
além do que a Bíblia diz, mas estudando a cultura egípcia, cananeia, dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, e eu consegui entender o porquê dessa pergunta do Senhor, dessa ordem do Senhor. Sabe o que Deus falou a Moisés? Moisés, não entre aqui, não venha até onde eu estou sem antes você tirar suas sandálias. O que uma sandália tem, ovelha, que impede ele de se aproximar um pouco mais? Aí Deus vai continuar, porque o lugar que você está é terra santa. Ué, Moisés não estava no deserto? Estava. O deserto é terra santa, ovelha. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Não sou eu que estou falando, eu só estou te ensinando o que eu aprendi. Deserto é santo. Deserto não é do diabo. Tem muita gente que acha que deserto é do diabo. Não é. Tem deserto que é terra santa. Agora, se é o deserto que você cava, pode ser diferente. Agora, se é o que Deus te leva, perceba que ele saiu de um deserto para ir para outro. E nesse outro deserto aí sim ele encontrou com o Senhor. Deserto é terra santa. Escreva aqui nos comentários. Eu sei que vai ter muita gente aí na live copiando o que eu estou falando. Não me preocupe com isso, ovelha. Não me preocupe. Tem gente que escuta lá no outro canal e depois acha que eu estou copiando. Não, eu estudo. Eu tenho conteúdo. Eu invisto muito caro em livros, ovelha. Muito caro em livros, ovelha. Muito mesmo. Você não tem noção. Eu estudo. É o que eu amo fazer. E Deus abençoe. Deixa copiar. Vão ser eco, não vão ser a voz. Mas eu quero ensinar para você que é minha ovelha. Você vai aprender primeiro aqui. Glória a Deus. Quando você tem conteúdo na vida, você sai na frente. Entenda isso. E a Bíblia é conteúdo para você. A questão é que nem todos querem ter tempo para ouvir. E aqui Deus mastiga e dá para você se alimentar. Já pronto. Deserto é terra santa. Mas uma coisa que não copiam, ovelha, é a unção. Copiam não. Não conseguem. Não conseguem mesmo. Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos pés para você vir até mim, porque o lugar que você está é terra santa. Primeiro, o deserto é terra santa. Segundo, para chegarmos perto do Senhor, temos que tirar algo que impede na nossa caminhada. Oh! O que Moisés tem nas sandálias que incomoda? Moisés está com as sandálias sujas. Porque ele está caminhando na areia do deserto. Será que era a poeira do deserto? Não. Você tem que entender uma coisa, isso é muito forte o que eu vou te dizer. Quando Deus está mandando Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele está, que ele iria pisar, se aproximando de Jeová, é terra santa, Deus não está falando para qualquer pessoa. Quando Deus fala para Moisés, tira a sandália dos pés, ele não está falando para um leigo, para um indouto, para um analfabeto. Deus está falando com um homem que esteve na linha de sucessão do maior império do mundo. Deus está falando para um homem que foi preparado na tenda de pau a pique de sua mãe Joquebede de Arão, quando novo, quando se alimentava do peito, do leite materno de sua mãe. Depois foi preparado no Egito. Depois de um tempo, fugiu do deserto e foi preparado no deserto. Mas Moisés aqui não é um adolescente, uma criança. Moisés aqui é um senhor. De cerca de 80 anos de idade. E quem atinge a faixa de 80 anos de idade acha que a sua vida vai acabar ali. Geralmente acha que ali acabou, porque para chegar ali já foi uma grande vitória. E na verdade é. Só que aqui estava começando a vida dele. Oh, isso é muito forte. Fica até o final que você vai sair outro dessa live. Deus está falando para um homem, ovelha, que tem uma cultura excepcional, uma criação excepcional e tem 80 anos de vida, de experiência, de muito sofrimento e muita história boa para compartilhar também. Moisés não é uma pessoa sem cultura, sem conhecimento. Moisés aqui é um cabedal de conhecimento. Moisés aqui
Ele era alguém que estava sendo preparado no Egito para assumir o trono de Faraó após sua morte. Quando Deus diz para Moisés tirar as sandálias dos pés, ele está falando para alguém que não só conhece a cultura egípcia, mas sim a cultura de Israel, a cultura cananeia, a cultura africana, toda a cultura conhecida daquela região. Moisés conhecia a cultura faraônica toda, Moisés conhecia e poderia destrinchar explicando com exemplos. Moisés entendia sobre ciência, sobre guerra, sobre botânica, sobre arte. Dentre línguas, idiomas e dialetos, Moisés falava 70, aleluia, idiomas. Moisés, com cerca de 80 anos de idade, ele podia dar uma aula sobre ambiente, ainda mais agora que entendia bem sobre deserto. E Deus não está falando para um adolescente, Deus está falando para alguém experimentado pela vida. Deus está falando com alguém que foi preparado para aquela ocasião, alguém preparado para aquele momento. Deus está falando com alguém que foi instruído e não alguém despreparado. Deus está falando com alguém condicionado e não incapaz. Porque deserto condiciona e capacita. Moisés aqui é uma pessoa que poderia dar aula, vasta aula de muito conhecimento. Mas tinha algo que impedia ele de ser quem ele foi chamado para ser. E aquela ordem de Deus para Moisés, para alguém aqui pode ser uma coisa muito simples. Tira as sandálias porque temos que entrar no lugar descalço por causa da presença. Não é nada disso. Não é nada disso. Deus está falando para Moisés tirar algo específico. O que, ovelha? As sandálias. As sandálias. Com cerca de 16 anos de idade, ovelha. 16 anos de idade. Moisés ganha um dos maiores presentes do Egito, que era uma das honras máximas para quem um dia pudesse estar na linha de sucessão do trono de Faraó. Com 16 anos de idade, já vivendo no Egito, adotado por Bate, a filha de Faraó, Moisés vai receber algo que ele nunca esperou que um dia ele pudesse receber. Moisés, com 16 anos de idade, ele vai receber uma sandália com um brasão, que é o crocodilo chefe, rei, Mó, do rio Nilo. E essa assinatura na sandália significa que um dia ele iria assumir aquele trono. Porque a cultura da época dizia isso. E esse Deus crocodilo se chamava Deus Ra, que era o Deus que controlava toda a fonte, fertilidade de vida que eles acreditavam. São histórias paralelas à Bíblia que têm um ensinamento profundo. Moisés, com 16 anos de idade, ele recebeu a chave do portão da eternidade, aleluia, junto com a sandália, cultura egípcia, mas não estava salvo. Porque só quem salva é Jesus. Ei, meu Deus do céu. Olha, com 16 anos de idade, Moisés fez um tratado. E nesse tratado, ele fez uma especialização. E esse tratado se tratava dos deuses da terra. Porque os egípcios gostavam de estudar sobre os deuses. Porque eles acreditavam nos deuses com letra minúscula. E nesse tratado, Moisés falou sobre Astarote, sobre Ra, os Íris, Osíris. Ele falou sobre Baal, ele falou sobre Beuzebu, mas ele não conseguia falar sobre o Deus de Israel. Porque esse Deus de Israel, ovelha, geralmente a gente conhece muito bem ele, sabe aonde? No deserto. E alguém aqui está conhecendo bem esse Deus no deserto que vive. Moisés, para concluir seu tratado, ele precisava falar do Deus de Israel, mas ele não sabia.
Ele sabia tudo sobre os deuses do Egito, mas não conseguia saber sobre o Deus de Israel. Então Moisés vai chamar um de seus mordomos e vai dizer, para eu concluir meu tratado, e ainda muito novo, ainda muito jovem, ele se aconselha com o mordomo dele. Essa história é muito linda, ovelha. Não tem na Bíblia, mas eu preciso compartilhar que tem um ensinamento profundo que vai fazer você entender o porquê da sandália. Ele vai chamar seu mordomo e vai dizer, os hebreus são escravos em Mitzrayim, no Egito. São escravos. E no meu tratado está faltando falar sobre o Deus de Israel, que é o Deus dos hebreus. Aí o hebreu, o mordomo vai dizer, sim, eles são escravos, e sim, e eu preciso conhecer alguém. Você conhece alguém que possa me falar sobre esses deuses? Esse Deus dos hebreus? Aí o mordomo dele vai dizer, sim, conheço. Então Moisés vai dizer assim, olha, então prepara uma comitiva. Meus cavalos, cavaleiros, soldados, armas, todos. Vamos partir para Mitzrayim porque precisamos para eu concluir meu tratado. E Moisés se prepara. E aquele mordomo, por conhecer bem uma hebreia muito simples, que vivia numa casa de pau a pique, aquela que Moisés um dia viveu também, não na mesma, mas numa casa também de pau a pique. Ele vai chegar para ela e vai bater na porta dela e vai dizer, olha, Moisés entrando naquela casa com toda aquela pompa, aquele adorno, queixo faraônico, rabo de cavalo, colar da deusa Íris, todo em ouro, todo pintado, todo desenhado. Ele vai olhar para ela, para aquela casa tão simples e humilde daquela escrava, que era irmã dele também. Irmã de nacionalidade, ovelha. Ele vai olhar para ela e vai dizer, você tem um Deus, não tem? Ela tem, ele está aqui. Aí Moisés, não entendendo, começa a procurar em estátuas, em medalhas, em brasões, em sandálias, em colares. Ele começa a procurar algo palpável, algo físico que representasse o Deus de Israel. Mas ele não vê imagem, nem escultura, nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de barro. Moisés não encontra e se frustra. Ele coça a cabeça e ele vai perguntar, mas onde está o teu Deus? E aquela hebreia vai dizer para Moisés, ele está em um lugar chamado Maquipela. Aí Moisés, meio confuso, sem entender nada, aleluia, ele vai dizer, vamos para lá então, e alguém vai dizer, um historiador vai dizer, mas é cerca de um dia de viagem, a pé para lá. Moisés, não tem problema, não importa a distância, vamos até lá porque eu quero ver e conhecer o seu Deus. Aí aquela hebreia vai entrar na comitiva de Moisés e eles vão viajar. Oh, aleluia, eles vão viajar. E Moisés diz, Maquipela, terra de Canaã, onde é que está a benção, ovelha? Vai pegando. Sim, Canaã, terra da bênção. Então eles vão cerca de 800 quilômetros. É muito tempo. É uma distância muito grande. Moisés quer concluir seu tratado porque era um homem estudioso. Mas faltava falar sobre o Deus dos hebreus. E eles estão viajando. A comitiva está andando. Eles estão se direcionando. E quando eles chegam em Maquipela, em Canaã, nessa cidade onde a hebreia falou, quando a carruagem de Moisés para, aquela hebreia sai correndo, desesperada, e quando vê um túmulo, ela se ajoelha e começa a chorar e começa a adorar a Deus naquele lugar. E aquele cemitério se enche em glória. E Moisés fica confuso porque ele diz, o Deus dos hebreus é morto? Não é possível. Que Deus é esse? É um túmulo? Moisés achando aquilo tudo muito impressionante, aquilo tudo muito estranho. Ele vai olhar para o mordomo e vai dizer, você sabia disso tudo? E estão todos mexidos, estão todos impactados. E Moisés vai perguntar para aquela mulher que está em lágrimas, está chorando. Minha senhora, vem cá. O Deus da senhora está aqui nesse túmulo?
Aí aquela moça enxugando as lágrimas. Não, meu senhor, Moisés. Mas aqui está sepultado. Nesse túmulo aqui está sepultado o hebreu que apresentou para Israel o Deus invisível, mas real. Moisés fica meio mexido com aquilo. E ele pergunta: quem é esse homem? E ela vai responder: é o nosso pai Abraão. E Moisés vai anotando tudo. Ele pega o caderno e vai anotando tudo. E Moisés pergunta: só Abraão que está aqui? Ele diz: não, sua esposa Sara também está aqui. E quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. O que é fé? Fé é isso que eu tenho. Moisés está confuso. Moisés está intrigado. Moisés está mexido. E Moisés parece que fica meio revoltado com aquela mulher. Porque ele viajou 800 quilômetros, para conhecer um Deus que era invisível, mas que é real. O seu tratado fica com algumas reticências, parece que vai ficar com alguns pontos não conclusos, porque ele não consegue conhecer nem entender o Deus de Israel. Porém, todavia, entretanto, em Êxodo 3, Moisés está no deserto. Aleluia, muito forte. Ele está no deserto. Antes ele era rico, agora ele é pobre. Antes ele estava bem vestido de ouro, prata e bronze, agora ele não tem nada. Mas ele está sentindo algo. Ele está passando uma história na vida dele. Porque quando Deus fala para ele assim, ó, isso é 64 anos depois, ovelha. Ele tinha 80 aqui, 16 lá, 64 anos depois. Oh, meu Deus, que coisa forte. Ele vai entender e conhecer o Deus que ele tentou conhecer lá. Ainda muito jovem, imaturo, com 16 anos de idade, mas não conseguiu. Ele vai conhecer e entender um pouco desse Deus. É muito forte isso. Porque leva um tempo para a gente aprender determinadas coisas. E deserto é o principal, é o fundamental para a gente crescer em conhecimento, graça e favor, em prosperidade, em riquezas, se formos fiéis a Deus. Oh, meu Deus, eu posso ver um glória a Deus aqui? Agora Moisés vai entender, e para ele, com seus cabelos brancos, com 80 anos de idade, ouvindo tira as sandálias, ele, a princípio, fica meio confuso. Por quê? Porque ele não vê nenhum mal nas sandálias, mas Deus viu. Sabe o quê? O crocodilo do Nilo, a estátua, o brasão, timbrado naquelas sandálias. Oh, Jesus! E quando Deus diz para Moisés assim, tira as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa, Deus está dizendo para Moisés assim, perde a esperança de olhar para trás, perde a esperança de ser faraó, perde a esperança de ser o rei do Egito, porque você não nasceu para ser rei do Egito, você não nasceu para adorar uma estátua, você não nasceu para adorar um crocodilo de um rio chamado Nilo, você nasceu para libertar meu povo, porque você é meu, porque eu te escolhi, porque eu te livrei daquele rio, daquele crocodilo que iria te comer naquele rio, daquelas águas que iam te tragar. Eu livrei você e coloquei você na mão da pessoa certa para hoje você vir me conhecer aqui nesse deserto. Oh, porque tem gente que só está conhecendo a Deus por causa do deserto que está vivendo. Mas é o principal. Ah, é muito forte, ovelha. Eita, glória, eu posso ver uns 7 glórias. Ovelha é uma das lives mais fortes que eu estou fazendo em toda a minha vida. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Quando Deus diz para Moisés, tira as sandálias dos pés, é porque Deus está falando, não quero ver nenhuma estátua, nem crucifixo, nem brasão, nem nada de adorar imagens e escultura, porque eu não estou nisso. Na verdade, Salmo diz, tornem-se semelhante a eles, todos os que o fazem, e quantos neles confiam acerca dos ídolos e das estátuas. Então, se a gente fica igual uma estátua, a gente não anda, mesmo tendo pé.
não vê mesmo tendo olhos, não fala mesmo tendo boca, não ouvimos mesmo tendo ouvido. A estátua é assim. E quando Deus fala, Moisés, deixa para trás essas sandálias, Moisés. Se você quer vir até mim e saber quem sou eu e receber de mim o que eu tenho para te dar, deixa essas sandálias aí, nunca mais calce elas. Deus está mandando alguém tirar uma pessoa de sua vida para sempre, alguém de sua vida para sempre, uma estátua que está paralisando você para sempre. Deus está mandando você tirar e alguém chora comigo aqui também e está entendendo o que Deus está falando. E se essa pessoa é você, você fala, essa revelação é minha vida, pastor. Sou eu e eu vou obedecer, vou entrar nessa campanha. Oh Jesus. Moisés, tira as sandálias, Moisés. Não perde seu tempo, tira as sandálias. Perde a esperança de olhar para trás, Moisés. Essas sandálias são passado. Você não vai ser rei do Egito, nem do Nilo, adorando a um Deus com letra minúscula. Você não vai adorar esse Deus porque ele não existe. Oh, Jesus. Filha, perde a esperança de voltar atrás numa relação que te castigou, te bateu, te agrediu, colocou em risco a sua vida, a sua saúde. Perde essa esperança, porque isso não vai mais acontecer. Você vai ter algo melhor, alguém melhor. Filho, perde a esperança de voltar lá naquele lugar que só te humilham. Deus vai te dar um lugar melhor, Deus vai te dar um lugar melhor assim. Ele já até deu, então não volta atrás, não retroceda, não recue. Não recue, porque Ele já lhe deu. Meu Deus, que coisa forte. Aquelas sandálias nos pés de Moisés era uma remota esperança de um dia, quem sabe, ele se tornar um farol para poder ajudar o povo dele. A intenção era boa, mas o caminho estava errado. A fé estava errada. E agora ele se coloca no caminho certo, no deserto. Ele conhece o caminho certo, ele conhece a única e verdadeira fé correta. E o que ele faz, pastor? Ele tira as sandálias, tira e joga para longe, porque ele não quer mais aquilo. E quando ele joga fora as sandálias, ele deve pensar, agora que eu não serei mais o faraó e não poderei ajudar meu povo, bem, faraó ele nunca vai ser mesmo, e nunca foi. Mas libertador do povo ele foi. Porque tem gente achando que vai resolver algo de uma forma, e Deus está falando, você vai resolver de outra, é do meu jeito. Ai, que live forte, que campanha forte. O que você não resolveu com essas sandálias, você vai resolver com o meu poder, diz o Senhor. Porque agora Moisés não vai ter uma sandália, ele vai ter um cajado. Ele vai ter uma capa. Ele vai ter uma unção, uma autoridade. Agora Moisés é ungido pelo Senhor. E eu prego em tese para você poder entender. Ele tem uma unção, sim, para libertar um povo. Se ele viesse do jeito que estava, com aquelas sandálias, Deus não iria recebê-lo ali, porque é terra santa. Deserto é terra santa. Então não murmura nesse deserto. Porque deserto, ovelha, é mais valoroso até do que um doutorado. Porque o que nós aprendemos no deserto, não aprendemos em lugar algum. O deserto nos ensina a ser mais humildes, mais mansos, mais calmos, mais misericordiosos, mais justos, mais tementes a Deus, mais honestos. Estendemos mais a mão para a obra e para aqueles que precisam. O deserto nos ensina muito a crescer, a sermos seres humanos. E você é uma pessoa diferente. Moisés não quer mais as sandálias, Moisés quer o Senhor. E agora Deus vai poder abençoá-lo, porque tinha algo amarrando a vida dele. Joga fora isso que está amarrando a sua vida. Joga fora essa que está amarrando a sua vida. E não pergunta quem é que você sabe, Deus vai mostrar para você, Deus vai direcionar você. Eu te falei que essa campanha é muito forte. E eu não terminei nem a introdução, mas eu vou continuar na live da noite. Porque agora eu tenho que orar para você, ovelha. Eu tenho que orar por você e com você. Eu vou orar e você vai beber água consagrada. E depois
Joga fora isso que Deus falou. Tira da sua vida isso que Deus falou. Recuse isso que Deus está falando. E você vai ver a bênção chegando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa unção poderosa, por essa palavra revelada incrível. Obrigado por revelações e profecias que o Senhor tem nos dado aqui. Obrigado por ter falado conosco poderosamente. Em tuas mãos eu apresento esse irmão e essa irmã. E lhe peço, abençoa, prospera, honra, tira do deserto e leva para a bênção, mas que possamos chegar na bênção com as lições preciosas do deserto. Aprendemos hoje que o deserto é terra santa e que nós não podemos levar para a bênção aquilo que ficou no passado, aquele que ficou no passado. Vamos abrir mão sim, porque vamos receber o melhor de Ti. Eu abençoo a sua vida, minha irmã e meu amado irmão. E profetizo cada voto, cada nome, cada sacrifício que você fez, cada santo dízimo que você devolveu, foi recebido pelo Senhor e voltará para ti, multiplicado, abençoado. No nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida esse fogo de Deus, essa unção poderosa. Eu declaro sobre você nesse momento a graça, o favor, a multiplicação, as bênçãos do Senhor. Eu abençoo sua vida amorosa, sua vida financeira, seu corpo, seu psicológico, sua saúde, sua vida espiritual. Abençoado está, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Beba da água consagrada, ovelha. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. Escreva graças a Deus. Escreva glória a Deus. A última revelação, ovelha, está em Atos capítulo 32 e também o versículo 35. 32 ao 35, eu vou dizer o finalzinho. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Com quem eles compartilhavam? Com a obra e com as pessoas que precisavam. Quando Paulo relata, ovelha, da multidão que creram, um é a mente, um é um coração, ninguém considerava unicamente uma só coisa, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham, um para com o outro e para com a obra. Eu tenho certeza absoluta, escuta o que eu vou te falar, porque Deus está nessa live aqui. Esse voto que você fizer nessa campanha do deserto para a bênção vai mudar toda a tua história de vida. Vai mudar para melhor, vai abençoar você, vai honrar você. Esse voto que você fizer vai livrar você de más pessoas, más companhias, de coisas ruins, de trabalhos, de bruxaria e feitiçaria. Esse voto vai tirar da tua vida quem está amarrando. O que amarrava a vida de Moisés era aquela sandália. Esse voto vai impedir você de voltar atrás, de você voltar no passado e se perder, e sofrer, e chorar. Esse voto vai te transportar desse deserto, Terra Santa, para Canaã, a bênção. É o voto que vai mudar a sua vida. Pastor, qual é o valor da oferta sugerida, pastor? É de R$100, pelo seu nome e o nome de alguém que você sentir no coração. Quando você fizer a transferência, faz o vídeo escrevendo assim: pastor, voto para mudar a minha vida. Você manda para mim no meu WhatsApp o comprovante escrito: voto, pode escrever no Zap, para mudar a minha vida. Esse é o voto que vai mudar a sua vida. Se você não crê, ovelha, não faz. Se você não puder, não faz. Se você não quiser, não faz. Mas se você crê, se você não está conformado com a vida que tem, se você quer algo melhor, algo maior, quer ser feliz no amor, no casamento, quer ser próspera cada vez mais, se você quer ter saúde, quer ter fé em abundância, ovelha, faz o voto e Deus vai te abençoar. No nome do Senhor Jesus. Esse voto é para mudar a sua vida. Foi uma unção muito forte. Eu estou debaixo da direção de Deus, com uma unção que Ele me dá, uma unção profética. Você que fizer esse voto,
vai sair do deserto e vai chegar na bênção, em nome de Jesus. E são bênçãos no plural para a sua vida. Você não ficará por cauda, mas sim por cabeça. Deus colocará você na frente, vai tirar lá da última posição e vai colocar você na frente. O Senhor vai te honrar. Amém? Aqui embaixo no YouTube estão todos os dados bancários, no Face está aqui em cima. Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix celular da nossa Igreja Luz para as Nações. Preferencialmente que seja no Pix. Se você não tiver, você pode fazer na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, né, ou na lotérica também, no Banco Bradesco ou no Banco Itaú. Caixa Econômica Federal ou lotérica, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou Banco Itaú. Ou pelo Pix, se você tiver o Pix. Pastor, eu não posso fazer hoje, mas eu posso fazer amanhã, depois da manhã, na terça, na quarta, na quinta. O dia que você puder fazer, você manda no WhatsApp para mim. Pastor, eu vou cumprir o voto no dia tal. Esse é meu nome e esse é o nome da outra pessoa. Para eu já estar orando por você que plantou a semente, ovelha. Isso é muito importante. Se programa o dia que você pode fazer e envia. Deus vai honrar. Quanto mais rápido você plantar, mais rápido você vai colher. Amém? Pastor, e quem não planta? Quem não planta não colhe. É o que a Bíblia diz. É tempo de colher. E Deus vai fazer fartamente você colher. Você colher de forma fartamente. E vai abençoar os seus também. Amém? Muito forte a unção hoje. Eu glorifico a Deus e te agradeço. Em nome de Jesus. Esse é o voto que vai mudar toda a sua vida. Para melhor. Credes nos seus profetas e prosperarão. Crede no Senhor seu Deus e estarás seguro. 2 Crônica 20:20. Ovelha, receba essa profecia no nome de Jesus. Eu vou para o WhatsApp agora pegar os votos para separar, para colocar cada voto aqui nesse azeite consagrado. E devolução do santo dízimo, você escreve santo dízimo. Eu vou colocar aqui na Arca da Aliança. Se você não assistiu a live do início, volta, assista do início. Quem já assistiu, assista pelo menos 2 vezes a mesma live, eu recomendo, porque vai ser bênção para a tua vida. Amém? E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista para você não quebrar nenhum elo da campanha. Quem entrou hoje na campanha, segue daqui para frente até o meio do mês e vá assistindo as lives anteriores desde o dia 1º desse mês. Um beijo no teu coração. Se não se inscreveu no canal, se inscreva para as minhas orações te alcançarem. Clica no sininho, ative todas as notificações. Obrigado a todos que curtiram, que deixaram o super like. Tem aquela opção de valeu também aqui embaixo no YouTube, né? Tem estrela no Face. Muito obrigado a todos que de alguma forma abençoam o nosso canal. Eu profetizo que Deus vai abençoar 100 vezes mais na sua vida. Vou para o WhatsApp agora. Deus abençoe e não esqueça, voto para mudar toda a minha história de vida. E vai mudar. Vou receber os 2 nomes, tá, ovelha? Deus abençoe. Fica na paz, beba da água consagrada e dá glória a Deus. O WhatsApp está fixado aqui em azul no YouTube e está fixado aqui embaixo nos comentários do vídeo aqui no YouTube também. No Face fica em cima. Deus abençoe.